Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você nos próximos minutos a meditarmos a respeito das verdades que a Igreja quer nos ensinar neste domingo, que é o domingo em que nós celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. Como muitos sabem, a Ascensão do Senhor ela não é originalmente celebrada no domingo. Ela é celebrada na quinta-feira, porque, claro, Jesus ressuscitou num domingo e durante 40 dias ele apareceu a seus discípulos e subiu aos céus. Se você for contar 40 dias, sempre vai cair numa quinta-feira. Então, a Igreja, no seu calendário universal, celebra a Ascensão do Senhor na quinta-feira. Mas no Brasil, por uma concessão da Santa Sé, os nossos bispos transferiram a solenidade para o domingo seguinte para que todos os fiéis possam participar. Então, o que é que nós estamos celebrando ao celebrar a Ascensão do Senhor? Bom, primeiro, nós estamos celebrando aquela parte do credo que está acontecendo nesse momento. Ou seja, quando a gente professa a fé todos os domingos, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, etc., nós começamos a narrar alguns fatos que aconteceram no passado. Que Jesus se encarnou, que Jesus padeceu, foi sepultado, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. E tudo isso aconteceu em uma data histórica no passado. Quando a gente diz subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos falando daquilo que está acontecendo agora. Ou seja, agora, nesse momento, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem, está sentado à direita de Deus. E o grande mistério que a gente celebra é o fato de que agora, e para sempre, por todos os séculos dos séculos, a nossa humanidade, ou seja, a natureza humana, como a minha, a sua, está na glória de Deus. E a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, este querido e amado Filho de Deus que se fez homem, agora é Senhor do universo. Vejam, o evangelho desse domingo começa exatamente recordando esse senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Jesus, antes de subir aos céus, diz aos seus 11 apóstolos. 11 porque Judas, infelizmente, tinha se matado. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Ou seja, se você parar para pensar, você entende logo. Ele é o Filho de Deus eterno. Enquanto Filho de Deus eterno, segundo a pessoa da Santíssima Trindade, ele não tinha autoridade nenhuma para receber, porque ele é Deus, igual ao Pai em tudo, igual ao Espírito Santo em tudo. Mas acontece que Jesus é o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, que se fez carne, como diz São João, ou seja, Deus assumiu uma natureza humana, corpo e alma, igual a nós em tudo, exceto no pecado. E agora, Jesus, corpo e alma, glorioso, está junto de Deus. E esta sua humanidade é um instrumento de Deus para nos salvar. Essa é a maravilha. Ou seja, Deus quis nos salvar, mas não quis nos salvar sem nós.
A primeira maravilha que nós celebramos há 40 dias atrás, quando celebramos o mistério pascal, é a maravilha da salvação, da redenção, em que Deus se fez homem para que Deus feito homem nos salvasse, o divino Redentor, Jesus nos salvou. Nós estamos salvos. E esse nosso Salvador agora está lá no céu. Só que a gente precisa agora aplicar essa salvação na nossa vida. É como se dissesse assim: já nós somos todos doentes, já existe o remédio para nos dar a cura, só que agora nós precisamos aplicar esse remédio na nossa vida. E o Evangelho, né, então, nos fala que Jesus dá uma ordem aos seus 11 apóstolos. A ordem que ele dá, vejam, é uma ordem solene. Jesus não disse assim: olha, eu dou um conselho para vocês. Não, Jesus está aqui num momento de majestosa solenidade. Ele está dizendo: toda autoridade me foi dada. E nesse momento em que ele recorda aos seus 11 apóstolos toda a autoridade que foi dada a ele sobre o céu e sobre a terra, ele vai dar uma ordem. Agora vocês imaginem, não é? Um rei que tem toda a autoridade, todo o poder, que delega essa autoridade para os seus 11 apóstolos. Claro, uma autoridade limitada, não é que, não estou dizendo aqui que os 11 apóstolos têm a mesma autoridade de Jesus, mas eu quero que vocês entendam aqui que está havendo algo de sublime nesse momento. Porque aqui se inauguram os tempos da igreja. 10 dias depois virá Pentecostes. E o Espírito Santo derramado sobre os apóstolos fará com que estes pobres homens, agora 12, porque Matias foi acrescentado ao grupo, fará com que esses pobres homens sejam instrumentos de Jesus para aplicar a salvação na vida das pessoas. Esse é o mistério da igreja. Inauguram-se os tempos da igreja, que é o tempo que nós estamos vivendo agora. Ou seja, o tempo que nós vivemos é este tempo maravilhoso que vai desde a subida de Jesus aos céus e vai até o dia em que ele retornar em glória para julgar os vivos e os mortos. Este período de tempo, este lapso de tempo que vai da subida de Jesus aos céus até o seu retorno, é o tempo da igreja, é o tempo dos sacramentos, é o tempo em que nós temos que realmente transmitir a palavra salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os povos. E Jesus faz isso, ele dá esta ordem aos seus discípulos, inaugurando os tempos da igreja. Antes de comentar as palavras de Jesus, que falam como é que ele quer que sejam os tempos da igreja, eu quero que você note isto, porque é uma coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar. Antes, não havia sacramentos. Antes não havia a igreja, corpo de Cristo, como nós a conhecemos. Sim, antes de Jesus havia o povo de Deus, o povo que Deus preparou durante muito tempo, era um resto de Israel, os justos de Deus, um número limitado, que o Apocalipse, a respeito do qual o Apocalipse fala, usando a cifra, né, de 144 mil eleitos. Pois bem, 12 mil
justos por cada tribo. Qual é o significado desse número? O significado desse número é exatamente o fato de que os justos no Antigo Testamento não eram tão numerosos assim. Só que agora vai começar o tempo da igreja, e no tempo da igreja, Jesus envia os discípulos para romper as fronteiras desse povo do Antigo Testamento. Vejam, as palavras de Jesus parecem estranhas. Ele diz assim, depois de fazer a sua declaração solene, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Interessante essa palavra, no céu, que é onde ele está, e sobre a terra, porque é onde ele exerce o seu poder. Jesus, subindo aos céus, ele está no céu. Me foi dada toda a autoridade no céu. Jesus subiu aos céus, corpo e alma, claro, pessoa divina que ele é, mas a natureza humana está no céu. Pergunta, padre, onde é o céu? Nós não sabemos. Mas o corpo ressuscitado do nosso Senhor Jesus Cristo está em algum lugar, porque corpos ocupam lugar. Jesus diz, toda a autoridade me foi dada no céu, en urano, e sobre a terra, epitesges. Então ele está no céu e agora exerce autoridade, influência, influxo, poder sobre a terra. E aí ele diz aos seus apóstolos, aqui vem a palavra, ide. Esse ir, no grego original, nós poderíamos tentar traduzir no português assim, indo, ou seja, intes, né? Desculpe a palavra, mas proeustentes, ou seja, indo, igreja peregrina, vocês rompam as fronteiras do antigo Israel, indo, vai, missionário, indo, portanto, matheteusate, fazei discípulos, matheté em grego é discípulo. Portanto, matheteusate quer dizer fazei discípulos, de matheté, discípulo. Pantata etne, todos os povos, todas as gentes, etnoi, né? Todas as gentes, todos os povos. Quer dizer isso, é o contrário daquilo que é o povo de Deus. No Antigo Testamento, os judeus, ainda hoje, eles se referem, né, ao povo de Deus como Am, o povo. Avraham quer dizer o pai, né, do povo. Só que o pessoal que está lá fora, eles não são o povo. Os não-judeus são os goi, goim, os povos, os goim, os etnoi, os gentios, como a gente costuma dizer no português clássico, que hoje em dia já vai caindo em desuso, porque ninguém mais usa essa palavra, que são os gentios. Os gentios são os não-judeus, as pessoas de raça não judaica, as gentes, né? As gentes, todas as gentes. Então, Jesus diz, ide e fazei discípulo todas as gentes. Aqui, eu só quero recordar, né, que no ato de fundação de Portugal, o rei Afonso Henriques recebeu de Jesus esse mandato. Afonso Henriques, recebe a coroa depois da batalha. Os teus soldados te proclamarão rei. E eu irei constituir o teu reino de Portugal solidamente, porque levarás o meu nome a gentes estranhas. Gentes. Os gentios. Somos nós, brasileiros, que estávamos lá na fala de Jesus. Nós, os etnoi.
os goi, goim. Nós. Jesus pensou em mim, Jesus pensou em você ao dizer essa palavra. Ao olhar para aqueles 11 apóstolos, Jesus pensou em você. E disse, indo, 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 quer dizer o seguinte, durante todos os séculos, enquanto durar ainda este período, que vai desde a subida de Jesus aos céus até o seu retorno em glória, ide, a igreja tem que continuar indo, 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 vai, e nada deve deter a igreja. Nem fronteiras, nem poderes humanos. Nada pode deter este ide. Ou seja, indo é o estado em que a igreja vai. E fazei discípulos, discipulai, né? Discipulai todas as gentes. Batizantes, ou seja, batizando, indo e batizando, fazendo os discípulos através do batismo. E essa é a maravilha do período da igreja. Ou seja, nós estamos no tempo dos sacramentos, meus queridos. Antes desta palavra de Jesus não havia sacramentos. E quando Jesus voltar em glória, não haverá mais sacramentos. No céu não tem mais sacramento. Nós estamos no tempo dos sacramentos. Jesus aqui inaugura o tempo dos sacramentos. Baptizantes. Batizantes. Não é? Nós somos batizantes, quer dizer o seguinte, os apóstolos estão recebendo autoridade, eles são os ministros de Cristo, eles foram verdadeiramente ordenados sacerdotes na última ceia, eles foram verdadeiramente, receberam o poder de realizar os sacramentos, principalmente o sacramento da Eucaristia. Mas Jesus agora solenemente inaugura esse tempo. Até agora, os discípulos, os apóstolos, foram ordenados, receberam o poder de celebrar a Eucaristia, mas até agora eles nada fizeram. Então agora vai começar o tempo em que eles irão começar a batizar. Recebendo o Espírito Santo em Pentecostes, a igreja inaugura. E no primeiro dia em que Pentecostes, em que a igreja, não é, abre as portas do cenáculo, os discípulos medrosos, os apóstolos medrosos dentro do cenáculo abrem as portas, qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles batizam a multidão. Já no primeiro dia, na inauguração da igreja, começam os sacramentos. Que maravilha! O transbordamento de Pentecostes, me desculpem as igrejas pentecostais que não acreditam nos sacramentos, mas o transbordamento de Pentecostes aconteceu com o ato do batismo. Os apóstolos, recebendo o Espírito Santo, foram batizar. As pessoas lá em Pentecostes perguntaram, irmãos, o que é que nós devemos fazer? Os apóstolos, São Pedro estava lá acusando os circunstantes de ter matado Jesus. E eles, arrependidos da miséria de ter matado o Filho de Deus que se fez homem, perguntaram, e o que devemos fazer? Bom, você tem que crer, ser discípulo, e você tem que se deixar batizar. E foi o que eles fizeram. Pois bem, além desta realidade de batizar, baptizontes autus, ou seja, batizando esses povos, eisto onomatopatros, no nome do Pai, kaitu huiu e do Filho, kaitu hagiu pneumatos e do Espírito Santo, ele então Jesus diz aos seus apóstolos, didascontes, ensinando. E aqui é uma coisa que a igreja não pode renunciar. A igreja não pode renunciar ao poder de ensinar. Didascontes. Didática, você sabe o que é didática? Didática é isso. Didascontes, ensinando. É a ciência de ensinar. A igreja tem que saber ensinar. E Jesus manda aos seus apóstolos
né? Vão indo, vão batizando e vão ensinando. Este ensinar da igreja, nós precisamos, meus queridos, entender, a igreja tem a missão de ensinar os povos e recebeu essa autoridade de Jesus. E a igreja tem esta autoridade porquanto ela continuar a ensinar o que Jesus ensinou. Jesus diz aos seus apóstolos, ensinando aos povos a observar, né, tudo aquilo que vos ordenei. Que eu coloquei em ordem. Então a igreja tem que ensinar. Mas não é ensinar, nós não recebemos poder de Jesus de ensinar o que bate na nossa cabeça, ensinar novas doutrinas, todo o vento de doutrinas. Não, a igreja recebeu o poder de ensinar o que Jesus ensinou. Jesus na última ceia disse aos seus apóstolos, né, que eles iriam receber o Espírito Santo que os faria compreender as coisas que ele ensinou. Então, nós, igreja, o magistério da igreja, tem a finalidade principal de, claro, em primeiríssimo lugar, estabelecer qual é a doutrina que Jesus deixou. E nessa doutrina que Jesus deixou, que a igreja baseia o seu ensinamento. Mas além de ensinar a doutrina, nós precisamos fazer com que as pessoas vejam o que é que está por trás dessa doutrina. Não é? Uma das coisas que eu não canso de me admirar, no sentido negativo da palavra, ou seja, de ficar de boca aberta, assim, pasmo, embasbacado. Como é possível que a Igreja Católica, que há 60, 70 anos atrás, tinha os seminários cheios de seminaristas que aprendiam a melhor doutrina, né? Nos seminários se ensinava a filosofia tomista, a teologia de Santo Tomás, a doutrina dos concílios, etc. Como é possível que esta gente que recebeu tanta formação reta, de repente vem esse debacle, essa despenca tudo no chão, blum, e de repente padres bons, formados em bons seminários, são arrastados por todo o vento de doutrina. A última revista publicada parece que tem mais autoridade do que a doutrina dos concílios e dos apóstolos. Como é possível isso? Não deixa você de boca aberta, assim, pasmo? Claro. Sabe por quê? Porque eles receberam uma cultura catequética, que é importante. Eles receberam a doutrina, que é importante. Não estou negando isso, mas esse é o primeiro passo. Além de receber a doutrina e a cultura, você precisa, meu irmão, pegar isso que você muito acertadamente aprendeu e agora enxergar a verdade daquilo. E enxergar a verdade daquilo seja, na medida do possível, pelo exercício da razão, a luz natural da razão, mas, sobretudo, pela luz sobrenatural da fé. Sim, a luz sobrenatural da fé. E você vê claramente que é isto que sempre ajudou a igreja nos seus tempos de crise. Ou seja, nós precisamos de sacerdotes. E quando eu digo sacerdotes, estou falando de padres e bispos, mas também de leigos e leigas, que sejam verdadeiramente amantes de Jesus, ou seja, amigos de Jesus, que amem Jesus
tendo um relacionamento pessoal com Ele, para então enxergar o que Jesus está ensinando. Sim, ancorados na doutrina de 2000 anos, mas você precisa enxergar o que está ali. Você precisa ser verdadeiramente amigo de Jesus. Um homem apaixonado por Cristo, uma mulher apaixonada por Cristo, neste relacionamento em que você sabe que Ele está conosco. E é aqui que Jesus então conclui o seu mandato apostólico dizendo: eis, em grego, idou quer dizer o seguinte: enxerga, olha só, não fique sem ver. Ego metahumon eimi, eu estou convosco. Aqui a tradução litúrgica, infelizmente, tropeça feio, porque diz: eis que eu estarei convosco todos os dias. Não, Jesus não disse estarei. Jesus disse: eu estou, eu sou, eu estou. Eu estou convosco todos os dias, até a conclusão, dos tempos. Ou seja, até quando houver tempo aqui. Porque quando Ele vier, aí vai acabar esse tempo e vamos entrar na eternidade. Quando terminar este tempo, este eon, até tes synteleias tu aionos, o fim dos séculos, ou seja, desse tempo. Jesus, então, quer que nós vejamos. Eis, vede, eu estou convosco. Então nós precisamos ter esse relacionamento, esse encontro com Cristo. Mas eu quero que vocês entendam, este encontro com Cristo baseado nos mesmos sacramentos que Ele deixou há 2000 anos, não sacramentos inventados, e na mesma doutrina que Ele deixou há 2000 anos. No sacramento e na palavra deixada por Cristo, nós temos ali um lugar para nos encontrar com Ele, com este ego eimi, com este eu sou, com este eu estou convosco. Todos os dias. E se nós vivermos isso, meus queridos, é certeza, as portas do inferno não prevalecerão. Vamos então celebrar com alegria a solenidade da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, recebendo do Cristo ressuscitado que está no céu a bênção sobre a terra. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.